Olá pessoal, muito bem-vindo novamente. Deve estar percebendo aí que a imagem é um pouquinho melhor. Eu fiz uma gambiarra e consegui melhorar. Mas vamos então começar esse nosso segundo bimestre, o segundo semestre, né? Terceiro bimestre, que na verdade, pelo cronograma do estado, não é, né? Teve uma remodelação no calendário e aí a gente passou aí a contar nesse segundo bimestre. Foi um pouquinho, vai pegar esse mês de agosto, mas o que vai acontecer nessa primeira semana, né? As nossas aulas serão uma aula de revisão. Por quê? Porque dentro dele está a recuperação, tá? Então nós temos alguns alunos que ficaram de recuperação do primeiro bimestre, então a gente vai relembrar esse primeiro bimestre, a matéria do primeiro bimestre, e consequentemente, ainda bem que ela vai casar com a nossa matéria de terceiro bimestre. Então vai ser assim, né? Como eu havia falado, ela vai ser uma revisão de primeiro bimestre, que vai utilizar, os alunos que estiverem em recuperação vão utilizar para fazer a recuperação. Os alunos que estão aí, que não estão de recuperação, vai utilizar vai relembrar aí, e aí vai poder utilizar, né? Vamos dizer assim, o conteúdo vai estar um pouquinho mais fresco. E para a gente adentrar aí, nós vamos continuar na próxima semana, nós vamos começar, né, nas aulas de Zoom aí, nós vamos começar o conteúdo do terceiro bimestre, que é a lei de Newton. Mas vamos lá. Então o que foi que uma das primeiras coisas que a gente falou, né? Nesse primeiro vídeo nós vamos tratar da primeira coisa que a gente falou, que é movimento uniforme, né? Antes do movimento uniforme vem os conceitos, né, de posição, tempo, né? O que é posição, o que é tempo, né? A posição, gente, é um ponto, vamos dizer assim, um ponto imaginário do espaço, né, que um determinado corpo está, né? Ao, né, sair de um ponto e até um outro ponto, ou seja, ele sai de uma posição, vai para uma outra posição, ele está fazendo um deslocamento, tá? Então ele está acontecendo aí uma variação de espaço, né? E quando a gente fala assim, né, a variação de espaço, um deslocamento, que nós vamos ver aqui que nós chamamos isso de ΔS, né? Eu gasto um determinado tempo, tá? Eu gasto um determinado intervalo de tempo para sair de um ponto e até outro ponto. Você vai sair de uma posição e até uma outra posição. Qualquer corpo vai fazer isso, tá? Então esses dois conceitos, posição e tempo, tem que estar bem fixado aí o que é, né? O que é posição, o que é tempo, e o que é variação de posição ou variação de espaço, é a mesma coisa, tá? E variação de tempo, tá? Então a relação quando eu relaciono variação da minha posição, que eu chamo de ΔS, né, e variação de tempo, que eu chamo de ΔT, eu tenho, né, a razão entre ΔS e ΔT, eu tenho a minha velocidade. Essa velocidade a gente chama de velocidade escalar média, tá? Então todo o corpo ele se desloca com uma determinada velocidade, tá? Bem, e o que classifica ele, né? O que vai classificar se ele está ou não em um movimento uniforme? As características de um movimento uniforme. Qual que é nesse movimento uniforme? A gente chama de MU, né? Muito conhecido, MRU, que é movimento retilíneo uniforme, né? Quando a gente fala retilíneo é porque esse corpo está movimentando em linha reta. E quais são as características dele, né? Ele tem velocidade diferente de zero. Por que velocidade diferente de zero? Porque se ela for igual a zero, o corpo está em repouso, né? Então, para um corpo estar movimentando, ele tem que ter uma velocidade diferente de zero. Lógico, isso é uma coisa assim, como a gente fala, natural, né? Não é natural o nome da palavra, mas eu esqueci como que é, né? Enfim, então sempre tem que ser diferente de zero. Então, se existe um movimento, né, a velocidade é diferente de zero. E ela tem que ser constante, tá? Se ela é diferente de zero e constante, então eu estou falando de um movimento uniforme. Então, sempre que eu tiver, professor, uma velocidade diferente de zero e constante, se a velocidade for constante, ela é um movimento uniforme? Sim. Tá? Se a velocidade não vai variar, é um movimento uniforme. Bem, e quem estabelece, né, vamos dizer assim,
como é que eu sei essa velocidade? Como eu estava falando aqui, ó, que a gente chama de velocidade escalar média. Tá? Velocidade escalar média é a razão entre ΔS e ΔT. O que é ΔS? Tá? O que é esse delta, né? Lembrando o que é delta. Delta, toda vez que está na física, é falando de variação. Tá? Toda vez que então a gente vai ver aqui, né? Vai relembrar que é ΔS, ΔT, ΔV lá na frente, né? no movimento uniformemente variável. Tá? E a gente falou no circular também, ΔΦ e tudo mais, né? Então, só me lembrando, então delta, se tem delta, que é um triângulozinho, né? Se tiver na frente de alguma letra, é porque está representando variação. Essa letra S é de espaço. Algumas bibliografias aí vai estar X, vai estar P, às vezes é ΔP, que a gente vai falar de variação da posição, ΔX, que é a variação da minha distância em X, né? Mas ok, então eu gosto de utilizar ΔS, vou utilizar, né, S de space, S de space, eu lembro de espaço, tá? Então a variação do meu espaço pela variação de tempo. O que é variação? Sempre é o final menos o inicial. Nesse caso, né, vai ΔS, então a posição final menos a posição inicial. Ou a gente pode falar, né, espaço final menos o espaço inicial. E a variação de tempo é ΔT, né, que é variação de tempo igual a tempo final menos tempo inicial. Bem, gente, isso é velocidade média, né? A gente calcula essa velocidade média. Qual é a unidade no SI para essa velocidade média? Metros por segundos, tá? Por quê? Porque posições, espaços, sempre no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, sempre é dado em metros. E o tempo sempre vai ser dado em segundo. Então é M, né, metros dividido por segundo, então fica metros por segundo. É assim que a gente fala. Professor, mas eu nunca ouvi falar nesse metro por segundo. Eu sempre escuto falar aí de quilômetros por hora. Tá? Existe uma relação entre os dois? Existe. Tá? Existe sim. Tá? De metros por segundo, se eu quero converter de metros por segundo para quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. Tá? Então vamos dizer assim, que se eu estou andando a 20 metros por segundo, é a mesma coisa que eu estou falando que eu estou andando a 72 km por hora, tá? Só fazer a continha aí, você vai ver que vai dar aí 72 km por hora. Então, metros por segundo para km por hora, eu multiplico por 3,6. O inverso, né, de km por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6, né? Uma coisa é diferente, uma coisa é o inverso da outra, então a gente tem que fazer esse inverso. Ok, vamos lá. E mais uma coisinha que é muito boa, né? Duas coisinhas na verdade, que é a função, muito importante na verdade, em relação ao movimento uniforme, que é a função horária do espaço. O que é essa função horária do espaço? Né? É uma função, tá? A gente tem que pensar, que está me dando a variação do meu espaço em função do tempo. Tá? Então o meu espaço está variando de acordo com o tempo, né? Por isso que a gente fala horário, né? A cada instante de tempo eu vou estar em uma nova posição diferente. Então, ó, se a gente for pensar aí, né? A minha variável nesse caso é o tempo, né? Ele que vai mudando. Ah, professor, mas a posição muda, mas ela muda em função do tempo. Se o tempo não varia, a posição não vai variar. Então, para que a posição, o meu espaço varie, eu preciso estar com o tempo variando, tá? Então, vamos lá. O que é, né? Se eu tirar isso daqui, essa função horária vem tudo daqui. Mas vamos só falar sobre dela. O que é essa função horária? S é igual a S0, mais ou menos. Por que mais ou menos, professor? Eu vou te explicar agora. Então, S igual a S0, mais ou menos V vezes T. Então quer dizer que a minha posição final é igual à posição inicial mais ou menos a velocidade vezes o tempo. É isso aí, né? Se você lembrar, tem só sorvete, né? Tem Sofia sozinha viu tarado, né? Algumas coisas assim, tem vários outros aí que a gente, né? Outros macetezinhos aí para decorar essa fórmula, né? Então o que é? Ó? Então, S0, eu coloquei aqui, ó, posição final, S é igual a posição final, S0 é a posição inicial, tá? A velocidade é o V e o T é o meu instante de tempo. Então, se eu quiser, por exemplo, saber de
um corpo, né, um veículo, vamos dizer assim, que está se movimentando, né, partiu da origem, está se movimentando a 20 metros por segundo. Tá? Eu quero saber, né, a partir dali, partiu da origem no instante zero. Então vamos imaginar, mas partiu do instante zero. Né? Vou pegar a partir do instante zero. Então o meu t, né, o meu t igual a zero, qual que era a posição? Se ele falei que a partir da origem, tá? A posição inicial dele é 0 a 0. Beleza. Se eu quero saber qual que é a função horária dele, né? Eu falei para ele que a velocidade dele é 20 metros por segundo, tá? E ele está em movimento uniforme. Então a minha função ficou S igual a 20 vezes t, tá? Ela pode ser mais ou pode ser menos, vai depender do referencial, tá? Então, aqui, ó, 20 vezes t. Ah, professor, o que eu quero saber daqui, quando ele tiver lá 60 segundos, qual que vai ser a posição dele? Então, eu quero saber a posição para o tempo igual a 60 segundos, tá? Então, eu quero saber a posição dele lá no tempo de 60 segundos. Basta eu jogar 60, né? T, então, vale 60, então eu jogo. Vai ficar S igual a 20 vezes 60. Isso vai me dar 1.200 metros, ou seja, 1 minuto depois ele já estava lá, né, 1,2 km, né, ou 1.200 metros a partir de onde eu comecei a contar, analisar o seu movimento. Professor, você falou aí que ia falar o porquê desse mais e desse menos, né? Uma observaçãozinha aqui. Quando, né, se o sinal aqui dessa operação for positivo, é porque o meu movimento é progressivo. O que significa progressivo? Eu estou, né, progredindo em alguma coisa, não é isso? Então, esse corpo ele está aumentando as suas posições. Ele está indo a favor da posição. Né? Eu dei muito bem o exemplo para vocês. Né? Se vocês, eu acho que não entrou ninguém mudou de colégio. Então, lembra lá do primeiro, eu saí lá da parede, né? Aí eu falei assim, olha, cada quadrado aqui tem 1 metro, então eu estou saindo da posição 0 e eu vou 1, 2, 3, 4, 5, né? E assim por diante. Então eu estou progredindo nas minhas posições, meus passos estão aumentando. Agora, se eu saio da posição 6 e vou para a origem, vou para o 0, então eu estou fazendo um movimento contrário, né? Um movimento retrógrado. Então por isso que é negativo, se é contrário é negativo. Então, é isso aí, isso que vai representar. Então, se o sinal é positivo, é progressivo. Se o sinal é negativo, ele é retrógrado. Gente, de movimento uniforme, é isso que a gente tem que relembrar, tá? Como é que você vai fazer? Ah, professor, não vai ter uma lista aí que vai me auxiliar, alguns exercícios que vão me auxiliar a fazer essa prova de recuperação daqui a algumas se eu não estiver enganado, em 2 semanas? Vai, tá? O que vai ser ela? Essa lista vai ser 5 exercícios, né? De 5, vai englobar, né? Tanto movimento uniforme como movimento uniformemente variado, vai ficar tudo numa mesma lista e aí você vai estudar. Como é que eu vou ver? Professor, tem as minhas videoaulas que eu já fiz, né? Resolvendo exercício anteriormente lá no Pneu GR8, tem, né? Você tem um recurso aí do YouTube para diversos alunos e tem meu WhatsApp no meu grupo, é só você perguntar. Eu vou estar explicando a vocês tirando qualquer dúvida em relação a isso, tá? Então, veja o vídeo 2, né? No vídeo 2 aí que eu coloquei, eu vou estar falando do movimento uniformemente variado, tá? Então, até o próximo vídeo, não deixe de ver, galera!